Olá, tudo bem a todos que estão assistindo, acompanhando aqui esse podcast, que também tem imagem nesse caso, né? Mas a ideia inicial seria ser um podcast. Eu estou aqui com o meu amigo Lucas Arambu e o meu amigo Marcos, que estamos aqui tentando fazer um debate com o propósito de apresentar alguma posição metafísica ou algum problema da filosofia metafísica, né, de um dos ramos da filosofia, que é a metafísica. E aí, nesse sentido, a gente escolheu aqui um artigo para exemplificar o problema que a gente quer trazer, e o texto desse artigo traz isso de uma forma já bastante explicativa, né, que é Trabalho e Gênese do Ser Social, uma análise a partir da ontologia de Lukács. Bom, então, nesse sentido, a gente quer trabalhar esse filósofo Lukács, né? Ele é um filósofo húngaro do final do século XX, né? Da segunda metade assim, do século XX. E ele vai trabalhar o marxismo, né? E nesse sentido, acho que um bom exemplo do que ele está tentando fazer aqui é a comparação que a gente pode ver na crítica da filosofia do direito de Hegel, que o Marx escreve, em que ele aponta algumas questões referentes à filosofia de Feuerbach. Feuerbach, ele era um hegeliano, né? Ou seja, ele era influenciado pela dialética hegeliana, só que ele via a dialética em um sentido, que era ele pega o cristianismo como exemplo, né? Aí, tanto que o livro dele se chama A Essência do Cristianismo, e nesse livro ele vai desenvolver a religião como uma espécie de projeção do homem, né? Como se o homem ele se projetasse as suas possibilidades e as suas competências, o mundo que ele gostaria de viver, etc., na religião, né? E assim se formaria esse Deus que é a imagem e semelhança, etc., né? O Marx ele vai utilizar isso para e vai apontar um erro. E é isso que o Lukács vai utilizar. Qual que é o erro do Feuerbach? Ele pega esse homem que projeta na religião as suas angústias, as suas alegrias, o mundo em que ele projeta, né, o mundo que ele almeja chegar, só que ele não é um ser humano em abstrato, né? Ele é um ser humano histórico, pautado na história. É isso que o Marx coloca como uma divergência ali com o Feuerbach, né? Dali que surge aquela ideia de, por exemplo, naquele momento que ele está falando que a religião é o ópio do povo, ele está falando no sentido em que a religião é a projeção de um mundo que as pessoas não vivem agora, né? No agora. Então não é uma projeção de um homem em abstrato, fora do tempo, olhando a si mesmo como uma espécie de reflexão abstrata que o homem faz de si mesmo na religião. O Marx, que isso que o Feuerbach estava tentando fazer, e o Marx tenta criticar justamente esse ponto, né? Não é esse, o problema é que esse homem é um homem histórico. Então a construção dele se dá historicamente, né? E, e aí nisso se abre uma questão, né? Como que esse homem se constrói na história, né? E é isso que o Lukács vai pegar para tentar nos explicar é, que o trabalho, né? Como está aqui no slide, o trabalho, ela sim é a gênese desse homem histórico, né? Ou seja, o trabalho é o que difere o homem, é o que torna o homem um ser social. Por quê? Porque a capacidade de trabalho, que ele entende como uma capacidade de interação com a natureza, é, é o que gera pela capacidade do homem de gerar um trabalho com uma certa intencionalidade nesse trabalho, ou seja, ele projeta em sua mente e aí ele executa, né, ele tem uma intencionalidade com isso ele consegue criar produtos que ainda não estavam presentes no círculo, na história natural, né? Ou seja, se você pegar, por exemplo, uma abelha,
uma formiga, um castor, eles também fazem algum tipo de interação com a natureza, mas não é uma interação com intencionalidade aberta. Ele não consegue construir a intencionalidade disso. Ele só consegue justamente fazer o que a natureza pede para ele fazer, que é construir uma colmeia, no caso da abelha, que coisas que já estão predispostas na causalidade do mundo, ou seja, no sistema, na cadeia de causa e efeitos existente no mundo, né? Então é por isso que ele vai eleger o trabalho como essa categoria, né? E ele vai abstrair essa categoria do tempo e do espaço, né? Por isso a gente poderia considerar ela um tipo de metafísica, mesmo que materialista, ainda assim com aspectos metafísicos, né? Ô, Enfim, Kina, é, a pode gente falar, Lucas. percebe também que o Lukács, ele estabelece lá na ontologia dele materialista duas premissas importantes para explicar essa questão da ontologia. Primeiro, que o ato do trabalho causa um surgimento da realidade humana, no qual o trabalho, o ser humano transforma a si e altera qualitativamente seu modo de ser. Então, através do trabalho, com a questão da causalidade, o homem vai quantificando seu modo de ser. E essa é a primeira premissa que ele traz, né? A segunda premissa que ele traz é a categoria de que o trabalho ele traz um traço essencial do ser social que permite a compreensão do modo de ser. Então, a nossa compreensão do modo de ser nosso está relacionado com o que a gente faz no nosso trabalho. Então, o trabalho ele desempenha essa função de uma categoria modelo, que ele chama. Como se a gente estivesse fazendo as coisas e aquilo criasse um modelo do nosso ser. Perfeito, perfeito. É Daí, isso com mesmo, né? certeza, deve surgir. Sim, daí a gente já pode pensar, por exemplo, o conceito de fetichismo, de ideologia, né? Como essa forma que o trabalho, como você fala, ele tem a capacidade de produzir um modelo, né? E o trabalho nesse sentido não é o trabalho, levantei às 8, saí às 6, bom, entrei no trabalho às 8, saí às 6, acabou. Esse é um tipo de contrato que garante, né? Digamos assim, o Lukács iria colocar, é um tipo de contrato que garante que a nossa força de trabalho vai ser utilizada ali em certos moldes, né? Num contrato dentro de uma sociedade capitalista ali com o empregador, etc. Só que, beleza, isso é a sua força de trabalho sendo utilizada. Mas o trabalho, no sentido de realização do gênero humano, ele ocorre independente disso, né? Então, tudo aquilo que você faz de interação com a natureza, que produz algum efeito, que produz algum produto, né? E o produto bom, é mais fácil imaginar, sei lá, um pedreiro construindo uma casa, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, no filósofo, né? O Demerval Saviani, que vai citar o Lukács, que é um filósofo brasileiro, ele vai tratar justamente disso, de que o filósofo, ele é considerado filósofo a partir do momento que ele consegue fazer uma obra sistemática que marque um período, né? Que marque um período histórico, que se torne paradigmática para algum período, né? Ele pode pensar Kant, Hume, Descartes, o próprio Marx, Platão, são filósofos paradigmáticos. Por quê? Porque o Demerval vai defender a ideia de que, na verdade, ele consegue condensar o resultado, o produto do trabalho da sua época, né? No sentido filosófico, né? Então, assim, digamos assim, a tecnologia desenvolvida pelo trabalho daquela época tornou possível com que aquele filósofo pensasse aqueles problemas a partir justamente dessa realidade construída pelo próprio trabalho.
né? Se a gente for pensar lá do início, quando a gente, enfim, ainda vivia como nômades, vivia em tribos, ah, o que que dava mais uma vantagem para a sobrevivência da tribo? Era justamente quando algumas tribos conseguiram ter a capacidade de lascar a pedra, né? Que daí a gente fala que é o período da pedra lascada. Por que que a gente fala período da pedra lascada, período da pedra polida, né? Período do ouro, do bronze? Se não me engano, o Platão é do período do ouro grego ali, né? Do período em que você começou a utilizar do ouro como matéria-prima para fazer armaduras, para fazer, enfim, uma série de instrumentos. O que que é isso? Por que que a gente demarca na história natural, ou seja, na história da biologia, né? Na história geológica do mundo, dessa forma a progressão da espécie humana? Porque justamente esse instrumento vai garantir uma maior capacidade de crescimento social, né, de expansão social do grupo, né? Então, é justamente essa tecnologia que vai gerando a possibilidade de construção de novas moralidades, de novas formas como a gente vê o outro, de como a gente vê nós mesmos, etc. Por isso que, ou seja, a gente com o trabalho consegue intencionalizar um produto, e esse produto novo que a gente coloca no mundo através da interação da natureza com nós mesmos, né? Que o trabalho é isso para Lukács, a interação nossa com a natureza, a gente gera um produto que gera uma nova necessidade, que a gente vai ter que buscar de novo atender. E aí a gente sai da história natural e começa a entrar na história social. Ou seja, o homem ele não tem mais somente as necessidades naturais, ele agora se comunica, ele agora tem time, tem partido, tem associações, tem guildas, se a gente pensar a Idade Média, né? Digamos assim, o que que eram as guildas? Eram justamente é, agrupamento de pessoas que, os ferreiros, a maçonaria. O que que era a maçonaria? Eram os pedreiros, né? Que na época, você ser pedreiro era você ser arquiteto, engenheiro, tudo, né? Era uma posição de importância. Então, eram guildas de trabalho. O que que é isso normalmente? O trabalho formando a consciência a partir desse envolvimento do ser humano com a transformação que ele mesmo fez da natureza, e isso gerando códigos morais, né? Leis, identificação entre indivíduos, né? Todo esse tipo de coisa surge justamente do trabalho. Por isso que ele tenta pegar o trabalho como essa ontologia, né? Ou seja, essa categoria que cria a história social. Nós Equina, acabamos, a gente acaba então rompendo essa estrutura de origem natural do ser humano e dando um salto, né, ontológico para esse processo do trabalho. O trabalho vai modificando a perspectiva natural do homem e criando um novo prisma, um novo status quo que tem um intercâmbio, né, entre a natureza e o trabalho. eu acho que ele coloca aí, igual você falou, Marcão, porque entra no trabalho, entra a questão da intencionalidade que o Kina já tinha falado, né? Que é o agir intencional, que diferencia, por exemplo, o trabalho de todas as outras atividades laborativas do animal. Porque o animal ele está ligado a instintos, assim como o homem, quando não era social, também estava ligado a instintos. Não tinha essa questão do agir intencional e racional. Então é aí que o Lukács fala que dá esse salto. Justamente. É como se a gente tivesse uma independência no que a gente vai criar, né? Continua havendo uma causalidade natural, tal, que, por exemplo, a gente cria algo, por exemplo, uma cadeira, né? Uma cadeira, uma mesa. E o efeito disso é a gente acabar utilizando, por exemplo, para escrever mais, para, enfim, uma série de necessidades novas.
sim. surgem a partir do momento que você tem uma cadeira e uma mesa, por exemplo, sabe? É, enfim, E esse trabalho ao mesmo tempo, acho que eu vou levantar isso até como uma pergunta. Esse trabalho ao mesmo tempo ele vai modificando o indivíduo. sim, sim. Com Ele, certeza. tipo, a gente transforma o mundo e no que a gente transforma o mundo através do trabalho, a gente transforma nós mesmos, né? Perfeito. Transforma a nossa consciência, né? A nossa consciência vai se tornando próxima daquilo, porque aí que está o ponto da alienação, justamente. Eu tinha falado daquela questão da força de trabalho, justamente, se o produto social do seu trabalho, o que que é o produto social nessa teoria marxista, né? O produto social é tudo aquilo que foi construído, é a riqueza de uma sociedade, né? Então, se você contribui, você coopera na produção de uma sociedade hiperdesenvolvida, tecnológica, que é o nosso caso, mas você não tem um retorno do produto social daquilo, você acaba se tornando estranho ao seu próprio trabalho. Tem esse ponto que ele vai colocar também. Você não tendo. O que que é não ter acesso ao produto social? É, por exemplo, beleza, você trabalha como Uber, por exemplo. Você trabalha como Uber. Então, você tem ali o seu carro, né? O aplicativo, que é quem te paga, tal, etc. Isso faz com que você crie uma consciência em torno do fato de você ser um Uber, né? Todo o seu convívio diário, as suas relações, as relações de produção, tem esse ponto também. E o Lukács, as relações, todas as relações de moralidade, por exemplo, nós sermos colegas, termos algum tipo de amizade, construir esse tipo de amizade, está envolto de relações de produção, né? Da gente estar envolvido numa ordem de produção da sociedade, né? Nesse caso, se tornando professor de filosofia, que é um tipo de especialização que vai habilitar a gente a trabalhar com jovens, né, e formar jovens, justamente num sentido ético, para essa sociedade, para a sociedade que aí está. Então, tem um sentido de produção em tudo isso que a gente está fazendo, né? Então, só que ao mesmo tempo, por exemplo, voltando ao caso do Uber, ele não, ele trabalha, ele produz para a sociedade, ele leva as pessoas aos locais, mas, por exemplo, quando ele quer ir aos locais, quando ele quer consumir alguma coisa, isso está limitado e circunscrito ao consumo da categoria do Uber. Ele vai conseguir tirar como produto social do trabalho dele uma parte limitada daquilo que ele produziu. Então, isso gera um tipo de frustração nossa com o nosso trabalho, porque a maior parte do valor que a gente produz cotidianamente, na verdade, não fica com a gente, né? É sugada para o montante do capital, né? É por isso a necessidade do arquétipo da moeda, das políticas econômicas, etc. São formas de administrar a transferência e a transformação da riqueza criada pelo trabalho em número. Porque daí é mais fácil de você definir, porque a pessoa que tem tantos números, ela consegue atingir até tanto de produto social. Ou seja, ela consegue usufruir de uma parcela limitada da produção. Agora, existem alguns grupos que vão conseguir usufruir quase todo o produto social, né? Porque você pensa, se uma pessoa tem 1 bilhão, né? Um Elon Musk da vida, que agora inclusive está no governo, né? Não tem nada que ele não possa consumir, não tem nada que esteja fechado a ele enquanto produto social que ele possa usufruir, né? Mas ele não cria todo esse produto social, né? Sabe, Então, tem sabe, essa tomada do valor, e isso nos torna estranho ao trabalho que nós mesmos produzimos. Então, ao mesmo tempo que o trabalho cria a nossa essência daquilo que a gente ter a nossa força de trabalho roubada meio que nos descaracteriza, né? A gente não se sente
completo com o nosso trabalho. E aí o que que a gente faz? A gente vai consumir, né? A gente vai consumir, a gente vai arrumar um hobby para fazer. Por quê? Porque no trabalho, que é o lugar, digamos assim, entre aspas, sagrado, mas adaptativamente a gente se tornou esse ser que se realiza pelo trabalho, se realiza pela transformação da natureza, a gente fica frustrado da possibilidade de ter. Ocorre a objetificação aí, né? A gente sai então dessa intenção e acaba sendo objetificado nesse trabalho, Perfeito. É né? exatamente esse o termo que o Demerval usa quando está falando desse ponto. É a Sabe um ponto? objetificação. Porque Sabe a um gente ponto? também é mercadoria, né? A gente também está no Sim. mercado de trabalho, de uma forma ou outra. Então a gente também é transformado Ao tempo que a gente trabalha e cria mercadorias, a gente também vira uma mercadoria. Essa é que é a Viramos doideira, né? produtos. Então a nossa, digamos, a face do advogado, o Lucas, é esse exemplo de, por exemplo, quando você vai no júri, você tem que ir engravatado, né? Tem que ir de uma certa maneira, tem um certo. Uhum. Todos eles são códigos do produto advogado, né? Então, Desse Kina, produto. sabe uma coisa que eu acho interessante também? Que, por exemplo, quando o Lukács fala dessa questão do trabalho, me parece que constrói uma singularidade. Por exemplo, quando a gente vai falar, as pessoas são singulares, são todas diferentes umas das outras. Se a gente for levar em consideração que a pessoa nasceu, tá? Aí depois tem uma construção através do trabalho. Às vezes a pessoa tem o mesmo trabalho, só que na verdade, esse trabalho ele pode ser igual, mas na verdade ele não é igual, porque vai ter a percepção daquela pessoa diferente, vão haver outras circunstâncias ali no trabalho que criam circunstâncias diferentes, e aí é onde cria essa identidade nas pessoas, através do trabalho. E cria essas questões das singularidades. Por mais que, por exemplo, as pessoas trabalham fazendo a mesma coisa, esse trabalho é visto de uma forma por um e é visto de uma forma pelo outro. Só que é através do trabalho que há esse surgimento do ser, segundo o Lukács, né? Sim, sim, sim. Porque tudo envolve as relações sociais, né? Isso. Então, por isso que é dialético também, por isso que eles lançam mão de Hegel, né? Porque para ter o A, precisa ter o B. Só que esses dois estão reagindo à matéria existente. Os dois só são, tipo assim, aquela coisa do Hume de novo, né? Você só tem alternativas, por que que não tem uma liberdade no sentido da autonomia da vontade no Hume, né? Igual no Kant tem, né? Onde você racionalmente consegue ser livre, né? Você consegue criar essa liberdade. Talvez seja um pouco também o que a Hannah Arendt trata, né, Lucas? Mas nesse sentido aqui, não teria. Por que que no Hume não tem esse sentido de liberdade? Porque as suas alternativas, elas estão implicadas, elas só existem por causa de uma relação de causa e efeito que está acontecendo. Por causa de algo que está na matéria, que está acontecendo empiricamente, e isso te afeta de tal forma que você vai, tipo assim, mesmo dá uma sensação de escolha, porque você tem algumas alternativas, mas essas alternativas são condicionadas pelas condições materiais em que elas estão sendo produzidas. Então, que é justamente isso. No caso, o trabalho, ou seja, ele cria essa matéria, esse produto que significa alguma coisa. Vamos pensar uma catraca de ônibus, né? É um negócio que impede quem não tem dinheiro de adentrar o metrô ou o terminal. Assim, é uma matéria, é um produto feito, planejado pelo ser humano e gera no mundo uma capacidade de filtrar, por exemplo, quem tem o dinheiro para pagar ou não. Isso gera as consequências disso, né, digamos assim. E isso faz com que, isso, por exemplo, torna o trombadinha que vai pular o trombadinha e o que vai ser certinho e vai julgar
o trombadinha que pula, o cara que é certinho e julga o trombadinha que pula a catraca. Então, tipo, houve um ponto material ali que criou essa situação, essa linguagem, né? Essa identificação do ser social, né? De quais são os papéis e quem cumprem esses papéis, né? Não sei se. E sempre está atrelado ao trabalho. Se a gente for, não tem como Sim, fugir disso, né? Não tem como fugir sim. disso. Exato, porque tudo é meio que feito com a finalidade de ser trabalho, de produzir alguma coisa, ou produzir ferramentas que produzam alguma coisa. Qualquer coisa na sociedade é isso. Mesmo que for, se a gente chegou num nível do capital onde produzir, por exemplo, pode significar a mera transferência de valor, né? A mera transferência, por exemplo, quando você ganha um caso, você não está produzindo matéria, não está produzindo valor, mas você está produzindo a transferência de valor, né? De Isto. quem ganhou para quem perdeu É a e mesma vice-versa. coisa bolsa de valores, né? Então, até para transferência de recursos em sociedade, precisa do trabalho, em todas as camadas, né? E isso que vai constituir a realidade, a Matrix, né? Digamos assim, o funcionamento da Matrix, né? E cada ser, e cada ser vai funcionar no mundo atrelado com as coisas que ele faz no seu trabalho diariamente. Não tem como muito como o ser fugir Muito do longe, que ele né? faz no Sim, trabalho. Sim. sim. Por exemplo, teve um professor que deu esse exemplo de ciências sociais, o Gaspar, de que, por exemplo, as, as necessidades são diferentes. É claro que ele estava puxando para o lado dele e fazendo uma piada, mas no sentido, um filósofo, um professor de filosofia, digamos assim, não um filósofo, né, mas um advogado, um médico, ou seja, essas posições da classe média, né, vão ter tipos de necessidades diferentes de, por exemplo, um pedreiro. Um pedreiro ele pode ganhar o mesmo tanto, só que ele vai lá no bairro dele, no mesmo botequinho, vai fumar o cigarro dele, vai beber a pinga dele e tá ótimo. Enquanto que para consciência formada através do trabalho de um professor de filosofia, de um advogado, etc., não basta isso, sabe? Ele quer ter tipos de conversas mais que transpassem esse campo, vai se identificar com outras pessoas que transpassam um pouco o campo ali da realidade que o pedreiro vive, da mulher, dos filhos, do trabalho, pensando no pedreiro como um tipo de operariado, né, de classe, né? Porque isso vai dar base, por exemplo, para filosofias, não, para cientistas políticos marxistas como Polantzas identificar, por exemplo, que o fascismo é um tipo de consciência de classe média. Ele não é uma consciência da burguesia, o fascismo, ele é uma consciência da pequena burguesia, ou seja, da classe média, da classe de trabalhadores especiais, digamos assim, né? Empreendedores e servidores públicos. Por quê? Porque é esse pessoal que acredita justamente que o trabalho duro, porque eles também trabalham, a classe média, mas eles pensam que o trabalho duro é justamente o que dignificou ele a estar naquela posição. Né? A gente pode pegar até o John Rawls, que a gente tá, que eu trabalhei na Cachel lá, que ele tenta, né, dentro do liberalismo, formular as posições, o que é justo para chegar numa posição e tal. É, é mais ou menos esse. Peraí, eu me perdi um pouco na parte que eu estava falando. Alguém Você lembra estava aí? falando sobre um pouco da perspectiva diferentes que determinados trabalhos podem, Ah, sim, podem, isso. podem modificar a Exatamente. perspectiva de cada ser, né? O pedreiro tá dentro daquela lógica, o professor dentro de uma lógica, então eles têm finalidades distintas, talvez. Por exemplo, Marcos, vamos pensar, você trabalha e é dono, tem uma ótica, né? Sou um Sócio, vendedor aqui, minha tal, né? família, Não, né? tipo assim, Sim, sim, um sim, sim. trabalhador, praticamente um trabalhador liberal também, né? Tipo, É, em de dada alguma medida, forma. sim. Tipo, o que que eu tô querendo dizer com isso? Que para você se identificar com um curso de filosofia,
Justamente porque no seu trabalho você tem uma recepção das relações que é dentro de um contexto onde pessoas que têm algum nível você vai ter que se relacionar com algumas pessoas que têm algum nível ali de renda, que podem fazer aquilo ali, né? É baixo e tal, mas ainda assim é diferente, por exemplo, de um servente de pedreiro, que a relação dele se dá bastante na periferia, assim, lá por exemplo, na Brataque, onde agora a gente teve um caso que chamou muita atenção, né? Onde ele vai ter ali os amigos dele, vai ter ali o crime organizado muito próximo, vai ter o pai que é servente de pedreiro, e aí ele vai seguir esse caminho do servente de pedreiro. Muito Sim, difícil ele vai se ver no lugar de alguém que pode ocupar o espaço do curso de filosofia, por exemplo, entendeu? Porque ele perfeito, se vê muito longe da figura desse intelectual, né? É, a perfeito. ge- o trabalhador de classe média ele tem um pouquinho mais de identificação com isso, né? Ele consegue criar um tipo de consciência que consegue se comunicar com esse mundo, né? Nesse Dado o sentido, acesso, né? Dado o acesso, dado ao acesso, exatamente, exatamente, privilégios e prestígios. Eu, sim. Por exemplo, por uma aham, questão de tempo, eu acho que eu não lembro o tempo máximo ali do que o professor, mas eu, se não me engano, é de 35, eu não lembro se no máximo é 40. É A gente só isso tem que se mesmo. acho que atentar a era isso. por aí. Sim, sim. E Não, o tá 31 Kina, agora. Vocês pode conseguem ver o. vamos, Uhum. tá, a gente Vocês estão está em conseguindo ver 31, o né? tempo? 31. É, Estamos isso aí. conseguindo. Não, Quer agora concluir ou a gente encerra por aqui? uhum. Aí Não, paramos a gravação. eu acho que eu concluiria só colocando assim, que, por exemplo, só mais um exemplo para ficar bem fixado, Perfeito. que é o que o Demerval vai trazer, que na escola esse processo já é incentivado das características do trabalho e de você aprender que o seu trabalho, olha só, você aprender que o seu trabalho vai ser retirado de você, tipo, que o produto do seu trabalho. Por quê? O sistema justamente que coloca que, acertando dadas as questões, você tira a nota, e essa nota representa a sua conquista, você já está criando justamente o ponto de contato com a conquista no número, e não no Sim, produto em si. Ou seja, você já está separando ali, justamente, né? Porque a gente trabalha por dinheiro, né? A gente não trabalha pelo produto social, né? Então o dinheiro ele é justamente essa função de alienação nossa com o produto do nosso trabalho. Eu acho que eu finalizaria aí, assim. Acho que se vocês quiserem perfeito. fazer algum comentário final também. Assim, eu finalizaria também falando que por exemplo, a gente às vezes não se atenta no nosso dia a dia, né? Que a nossa, que o nosso ser está sendo construído através do nosso trabalho. Eu acho que a gente reflete pouco sobre isso, né? A gente às vezes pensa em outras coisas e a gente não se apercebe que tudo que a gente está fazendo diariamente está construindo o nosso ser através do nosso trabalho. Então, é como, inclusive, até o Lukács faz essa questão, é a questão do espelhamento que ele faz. A gente vai fazendo e construindo o nosso ser diariamente através do nosso trabalho. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem o que a gente quer fazer até na nossa vida trabalhando, porque tá ali a nossa construção do ser. Tem tudo Sim. isso. E Eu sei que trabalhar a é vida da toda a gente às nossa vezes atividade. Por isso. Eu exemplo, sei que a se eu vida, gastar eu sei minha que a força vida de da gente é trabalho. circunstancial, né? Que às vezes pode acontecer da gente ter que fazer algumas coisas que a gente não queria fazer, que a gente acha que não vai construir nosso ser, mas a gente pode também pensar em alguma coisa nesse sentido. Você, Marcão, agora? Não, pô, eu passo a palavra. Eu acho que até o momento tá ok. Se caso vocês queiram finalizar, algum outro detalhe. Não, eu acho que para mim já ficou ótimo. Não, perfeito. É isso. Bate. Só sobre esse pontinho do Lucas, é justamente isso. Por exemplo, o que eu observei na minha experiência de estágio é que os alunos procuravam, e a gente também procurar no halterofilismo, né, nos cara bombado, no videogame, ou na diva pop, no caso das meninas, você vai escolhendo o que você vai interagindo, e isso vai te moldando também, né?
E se o produto e se o produto do seu trabalho está roubado, você vai justamente procurar em outros consumos onde que está você, né? Quando, na verdade, você está no trabalho, Está justamente. no trabalho. Mas é isso. É isso mesmo. É isso, é A isso. única observação que eu acho que eu vou ter Uhum. que fazer aqui é que realmente, não sei se a gente fugiu um pouco, mas eu acho que, já que vamos concluir aqui, dado Sim, não, o foi. diálogo que a gente progrediu aqui, é que, infelizmente, tem trabalhos degradantes, acho que como Kina já exemplificou. Então, que a gente também, ao mesmo tempo, é fato que, até uma perspectiva de Heidegger, né, que o próprio objeto altera o seu ser, e o trabalho está dentro disso, alterando o seu ser. O único problema que eu vejo disso é que, dado trabalhos exaustivos e degradantes, o tipo de transformação realmente na psique humana que pode ocorrer. Também. E Sim, isso Pode ser o reverso. A gente só estava vendo lá, a gente só estava vendo os lados positivos, mas não, o que você o falou é lado verdade. negativo é gritante, o lado negativo é gritante, é só É a gente gritante também, olhar com para a certeza. maioria da sociedade. E isso Então, ao mesmo não tempo, tem nem como construir ser através do trabalho. exato, se a gente analisar que esse trabalho ele está te moldando, ele também está transformando você como indivíduo, então é o tipo de indivíduo que o capital produz, né? É o sim, é. não pensante. Eu não quero Isso também, é isso objetificá-lo, mesmo. mas é um não pensante. Sim. Lembra até um pouco Foucault, né? Aquela coisa do o policial tem alguma coisa de tem alguma infâmia parecida com a do ladrão, né? Nesse Uhum, sentido de que são produtos criados para fins e esses fins são sujos, né? Quase sempre, né? sim, sim. Exercendo o poder, né? Você trouxe Foucault, eles estão Sim, exercendo o poder naquele dado momento. sim, sim. E é um poder sujo, né? Aquela parte da violência, né? O poder É, pela violência, aquela é. não que e aí isso cria o ser, né? Porque a gente pode pegar é que daí vai para sempre, né? Mas da ditadura militar. O que a ditadura militar gerou? Grupos de extermínio, né? Os policiais que eram torturadores, que eram do DOPS, do DOI-CODE, depois viraram parte de grupos de extermínios que foram os pais, digamos assim, das milícias que hoje dominam territórios no Rio de Janeiro e com certeza em outras localidades também. Então, Sim. tipo, vai se transformando esse ser social, nesse É, contato com o trabalho, nesse contato é, com, né, nessa atividade de transformação da natureza, de transformação é isso do, aí. do território, né? É isso É, aí. é interessante isso, né? Não, esse exemplo que você trouxe de um policial ou de algum militar ali, você vê o poder que o trabalho vai te manipulando para você se transforma em um tipo Sim, de sujeito. sim, Com certeza. sim. Boa Do noite, qual né? você não Agora consegue fugir, né? Mas boa noite. Vamos finalizar. vamos, vamos agradecer quem nos ouve, né? Muito obrigado ao professor Luiz pela oportunidade, né? Muito obrigado, Muito professor. obrigado. Uma boa Mais noite. que Bom terem dia para quem acesso está aí. vendo durante o dia. E boa noite. Ou É bom isso. dia. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.